Meus amigos, minhas amigas, vamos então, graças ao nosso bom Deus, para mais um estudo, para mais uma reflexão no que tange aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o médico das almas e dos enfermos. Nunca se fez tão necessário como ultimamente, como agora, como hoje, estudarmos tanto, né? Assimilarmos tanto os ensinamentos de Jesus como no presente momento. Devemos aproveitar cada segundo de nossa existência aqui na Terra, e especificamente para nos prepararmos em Deus e em Jesus Cristo do céu, para as inevitáveis provas que são benéficas para a nossa própria evolução espiritual. Ninguém nessa Terra, ninguém no mundo está livre de provas, porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Muitos de nós, aliás, todos nós, temos que expiar as infrações das leis de Deus que foram cometidas por todos nós. Então, a cada segundo de nossa existência nesta vida, nós temos que aproveitar para aparar as arestas, para saldar nossas dívidas. Essa é a finalidade de nossa existência aqui na Terra. Através de nossa transformação moral e através do bem que todos nós temos que fazer para nós outros. Esse é o nosso destino e a nossa felicidade e a nossa a finalidade de nossa existência aqui na Terra. Vamos ouvir então as palavras de Batuíra. Batuíra nos diz: embora muitas vezes a sentirmos-nos desolados e aparentemente sozinhos, não nos esqueçamos de mentalizar o divino amigo. Ele, o mestre silencioso e eloquente, caminhará conosco, amparando-nos a experiência. É como se voltássemos a velhos tempos, registrando-lhe as palavras: tende bom ânimo, eu estou aqui. Palavras de Batuíra. E agora o José Carlos de Luca, ele vai nos passar, não é, a sua explicação. Aí ele começa nos dizendo: há trechos da caminhada pela vida em que nos sentimos sozinhos, desolados. Não é isso? Numa época de nossa vida que a gente se sente sozinho, desolado. Aí ele fala: é impossível evitar esses momentos, pois ninguém passa pela vida sem experimentar dores, sem experimentar decepções, sem experimentar enganos e perdas de toda ordem. Tá vendo? Ninguém nessa terra está isento de passar por isso. Todos passam. Ele fala: talvez você esteja passando exatamente agora por esses pedaços do caminho. E é verdade. Quantas pessoas nesse exato momento não estão passando por perdas? O emprego, por exemplo, pela solidão, mesmo estando em casa, que ninguém pode sair, mas mesmo isolados, nós estamos passando por solidão. Quantas pessoas, não é, neste momento, estão passando por decepções, por dores e enganos e perdas? Quantas? Aí ele continua: Jesus já nos alertara sobre isso, explicando que no mundo nós teríamos aflições. Nem mesmo ele foi poupado de enfrentá-las. Então Jesus também passou por aflição. Nem Jesus escapou. Porque essa é a condição do planeta Terra. E ele necessitava passar por isso para nos dar o exemplo de que, sentindo na carne, inclusive na cruz, na condição de humano, se tivermos fé, perseverança, nós conseguiremos também passar por todas essas provas, né, sem sofrimento,
sem fuga, como muitos fazem através do suicídio. Porque nós temos Jesus do nosso lado para enfrentar as vicissitudes da vida. Nós temos o nosso anjo guardião, nós temos a oração, nós temos o trabalho no bem, nós temos muito apoio, recebemos muito apoio. Aí ele continua. Muitas vezes eu me pego orando a Jesus para que me livre dos problemas, esquecendo-me, porém, de que ele mesmo enfrentou os seus, que não foram poucos ou insignificantes. A cruz do Cristo é a maior prova disso. Está vendo? Aí ele continua, cada um tem a sua própria cruz. E é verdade, não existe uma única pessoa nessa terra que não tenha uma cruz. Cada um tem sua própria cruz, que hoje é representada pela soma dos desafios que recebemos da sabedoria divina para testemunharmos o nosso aperfeiçoamento. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou na cruz. Vamos repetir o exemplo que Jesus nos deixou na cruz. Cada um tem sua própria cruz. Então isso quer dizer que não existe uma única pessoa na face da terra que não tem uma cruz. Ele fala que hoje é representada pela soma de desafios. Então, agora é a nível de mundo mesmo, né? Está globalizado, esse desafio está globalizado. Não existe uma pessoa que não esteja passando por um grande desafio, não é? E que recebemos da sabedoria divina para testemunharmos, a finalidade é essa, testemunharmos nosso aperfeiçoamento. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou na cruz. Muito bem. A vitória do amor sobre o ódio, a vitória do perdão sobre a culpa, a vitória da fraternidade sobre o sectarismo, da coragem sobre o medo, do esforço sobre a inércia, enfim, a vitória da vida sobre a morte. Vou repetir, né? A vitória do amor sobre o ódio. Isso está faltando na Terra, né? A vitória do perdão sobre a culpa. Então, nós precisamos aprender isso. Adquirir a vitória do perdão sobre a culpa. Muitas vezes nós nos sentimos culpados por uma falha que nós cometemos. E, via de regra, nós não temos a humildade necessária para nos perdoar. Nós ficamos nos condenando. Então, se nós não temos capacidade para nos perdoar quando falhamos, temos capacidade para perdoar o outro, que eventualmente tenha nos prejudicado? É difícil, né? Fica difícil. Então, aqui na Terra, temos que adquirir a vitória do perdão sobre a culpa. Porque quando uma pessoa comete uma falha e ela não se perdoa, já ficou evidenciado por essa iniciativa que a pessoa está com uma patologia grave em sua alma, que é a patologia do perfeccionismo. Sendo que nós temos que nos amarmos. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que façamos crítica para nós mesmos. Ao invés, né, o correto seria, não é? Prometermos a nós mesmos que daqui em diante nós vamos nos esforçarmos cada vez mais para errarmos cada vez menos. E essa deve ser a proposta que nós temos que fazer para conosco mesmo, de mim para comigo. Aí ele continua, a vitória do perdão sobre a culpa, a vitória da fraternidade, sobre o sectarismo, da coragem sobre o medo, tá vendo? Da coragem sobre o medo. Temos que ter coragem, pessoal. Vamos ficar embaixo da cama com medo? Por causa das informações que saem na TV? Das TV funerárias? Que só fala sobre isso? Colocando medo e pavor em toda a população? Precisamos conquistar
a vitória da coragem sobre o medo, do esforço sobre a inércia, enfim, a vitória da vida sobre a morte. Aí ele continua, temos uma cruz no lar, que nos pede o exercício diário da compreensão e da tolerância, virtudes que ainda nos são poucos desenvolvidas, tá vendo? Então, cada pessoa tem uma cruz no lar. Um parente difícil, um filho difícil, uma esposa difícil, um marido difícil, de difícil relacionamento. Cada um tem uma cruz no lar, tá vendo? Que nos pede o exercício diário da compreensão e da tolerância. Virtudes que ainda nos são poucos desenvolvidas. Então, nós não adquirimos ainda a virtude da complacência, da transigência, do perdão, da paciência, da tolerância para com o parente difícil. Então, nós necessitamos de uma vitória, de adquirir essa vitória, de mim para comigo mesmo. Eu preciso me vencer, porque o difícil não é a pessoa que me aborrece. O problema não está com a pessoa que me aborrece, que me tira do sério. O problema está comigo. O outro está agindo de acordo com o seu estágio evolutivo atual. Cabe a mim ser diferente. Ser diferente. Através do exercício da alteridade. Aí ele continua. Temos uma cruz em forma de doença, a qual nos vigia os excessos de toda ordem, cobrando de nós a assimilação da moderação. Então, tem pessoas que a cruz dela é uma doença. Mas aquela doença não surgiu em sua vida por um acaso, porque Deus não dá doença para ninguém. Aquela doença que ela está passando é um mal necessário, porque é aquela doença que vai lhe colocar um freio nas decisões impensadas que sempre toma. Precisamos ter o raciocínio, a inteligência e a sutileza necessária para sabermos interpretar o que acontece conosco. Não é? Começando por nos educarmos nas nossas indagações. Nunca a gente falar para Deus ou para Jesus por que está passando por aquela situação, mas perguntar para Ele para que está passando por aquilo. Para que, Jesus, que eu estou numa cadeira de roda? Para que, Jesus, que eu estou com diabetes? Para que, Jesus, que eu estou com câncer? Qual é o aviso que vós está querendo me dar? Esses problemas foram causados por mim? Ou foi pelo meu destino? Enfim, nós temos que sempre perguntar para Deus o para quê que Deus está permitindo que ela esteja passando por aquilo. Porque aquilo é um mal necessário, aquilo é um aprendizado que a pessoa vai passar por uma experiência. Aí ele continua. Temos uma cruz no lar que nos pede o exercício diário da compreensão e da tolerância, virtudes que ainda nos são pouco desenvolvidas. Temos uma cruz em forma de doença, a qual nos vigia os excessos de toda ordem, cobrando de nós assimilação e moderação. Carregamos a cruz da dificuldade financeira, coisa que todo mundo está passando. Carregamos, tá vendo? A cruz da dificuldade financeira, as quais nos ensinam a trabalhar com mais afinco, a gerenciar as nossas despesas no regime da simplicidade, a aprimorar as nossas capacidades, muitas vezes relegadas à inatividade. Olha, por que Deus permite que a pessoa passe por um problema financeiro? Para que a pessoa faça uma reflexão e ela descubra que que ela descubra que todo ser humano na face da Terra, isso aí inclusive é bíblico, passa por aquela fase de épocas de vacas gordas e épocas de vacas magras. Então, quando a gente estava na época de vaca gorda, então a gente esbanchava, não vivia na simplicidade. Agora que nós estamos passando por uma crise, está todo mundo sem dinheiro. A maior parte está sem dinheiro. Porque não poupou, se prevenindo para a época de vacas magras, que é a época que nós estamos passando agora. Não poupamos. Não temos crédito. Porque não soubemos administrar.
Ora, se nós não sabemos administrar a nossa própria vida, imagina se a gente vai administrar a parte financeira. São poucas as pessoas. Aí ele continua. Vou repetir essa parte financeira. Carregamos a cruz das dificuldades financeiras, as quais nos ensinam a trabalhar com mais afinco, a gerenciar as nossas despesas. Gerenciar as nossas despesas. Não comprar mais que o necessário. Não gastar mais que o necessário. Gerenciar é isso. Administrar é isso. Tudo isso no regime da simplicidade. E não da ostentação. Aí ele continua. A aprimorar as nossas capacidades, muitas vezes relegadas à inatividade. Né? Então, nós temos que aprimorar a nossa capacidade. Né? Que muitas vezes está relegada à inatividade. Então, muitas vezes a gente tem capacidade para ganhar um pouco mais, mas a gente fica naquele comodismo, o que eu estou ganhando está dando, e não se previne para uma eventual necessidade. Aí ele continua, trazemos também a cruz da perda de um ente querido, por meio da qual aprendemos a amar as pessoas enquanto eles estão ao nosso lado, a fim de que o remorso não nos surpreenda quando elas partirem. Meu Deus, isso aqui é o que mais tem, por incrível que pareça. Isso é o que mais tem. A gente tem um pai, a gente tem uma mãe. E muitas vezes nós nos impacientamos com os nossos pais, ou com um parente, seja ele algum irmão ou irmã, a gente se impacienta e briga. E às vezes fica de mal, de cara amarrada. Sabe? Aí quando o parente morre, o que vai acontecer? Estou cansado de ver isso de filho para com os pais. De filhos para com os pais. Estou cansado de ver isso. Estou cansado. Eu visitei, para vocês que não são aqui de São Paulo, tem muita gente do nosso grupo que é do Paraná, de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca, Campinas, interior, várias cidades pequenas de Minas Gerais, Uberaba, de vários, do Nordeste, de vários locais. Aqui em São Paulo tem um asilo que chama-se Asilo dos Velhinhos de Jaçanã. Eu visitei aquele asilo há 35 anos. Vi coisas ali, olha, traumatizantes. Traumatizantes. A coisa mais rara que tinha nessas visitas que eu fazia lá, nesse asilo, era ver os filhos visitarem os pais. Os filhos só visitavam os pais época de Natal ou então Dia dos Pais. Aí iam. Eu me recordo, pessoal, repetindo que já falei isso aqui uma vez, eu me recordo que certa ocasião, porque lá esse asilo ele é imenso, ele é muito grande, tem vários galpões, tem até igreja católica lá dentro, é muito grande lá. Tem vários galpões, cada galpão daquele tem dois pisos, né? E cada piso é grande, com mais ou menos umas 50 camas, né? em cada piso. É muito grande lá. Então tem a ala das mulheres, feminina e masculina. Muito bem. Em certa ocasião eu estava lá no fundo do corredor, conversando com uma senhorinha lá, não é? E de repente, lá na entrada, eu percebi, ouvi também, uma velhinha lá, uma enferma lá, que ela gritava, chamando a atenção de todo mundo. Aí eu perguntei para a senhorinha, né, Dona Carmen, o nome dela era Carmen, Dona Carmen, por que será que a Dona Silvia está gritando tanto? Até com um certo histerismo. Ela falou assim, é de felicidade. Eu falei, felicidade? Até brinquei, ela ganhou na loteria. Ela falou, não, é porque o filho dela veio visitá-la. Aí eu peguei e falei assim, mas é motivo para ela ficar assim? Ela falou, é. Porque faz 14 anos que esse filho não vem visitar a mãe. 14 anos. Por isso que a velhinha estava dando um pulo de alegria. Gritava, chorava, abraçava. Vi a hora de dar um negócio nela, de tanta emoção que ela sentia. Agora vocês vejam, por que os filhos não vão visitar suas mães, seus pais? Vocês não vão acreditar. Porque as esposas não deixam. E os filhos, para evitar briga dentro de casa, para não desarmonizar o lar,
para manter a paz dentro de casa, termina cedendo. Termina cedendo. Mas o que a gente mais via lá era isso. Aí depois vai acontecer o que ele falou, que fica com remorso. A mãe morre, o pai morre, fica com remorso. E a coisa mais preciosa que nós temos aqui na terra é a nossa mãe, o nosso pai. Mas a gente só vai entender isso depois que perde. Meu Deus, aí é tarde, hein? Quer dizer, tarde entre aspas, né? Tem tempo de resolver a situação, claro que tem. Falo tarde é uma força de expressão, né? Porque, vocês vejam, no meu caso, por que eu fiquei 35 anos lá? Porque quando a minha mãe desencarnou, quando minha mãe faleceu, morreu, como se costuma dizer, eu amava demais aquela mulher. Nossa Senhora, eu sempre tinha comigo que no dia que ela partisse desta para melhor, eu não ia suportar. Até pedi a Deus para ir junto com ela. De tanto que eu gostava dela e cuidei dela até o final. Aí o que acontece? Quando ela desencarnou, eu vi que eu fiquei completamente perdida. Aí pedi inspiração para Deus no que eu devia fazer. Aí a inspiração que veio é que eu devia visitar os velhinhos do asilo. Foi aí que eu me encontrei. Senti muita felicidade durante 35 anos. Então a ausência de minha mãe não me causou nenhum sofrimento. Nenhum. Por causa dessa inspiração que Deus me deu no meu coração. E até hoje eu só não vou lá porque eles não querem mais proibir a entrada. Mas enfim, vamos lá. Trazemos a cruz da perda de um ente querido, por meio da qual aprendemos a amar as pessoas enquanto elas estão ao nosso lado, a fim de que o remorso não nos surpreenda quando elas partirem. Todas essas dores são dores evolutivas, dores de crescimento. Elas incomodam, não há dúvida, mas são comparadas à dor do parto, em que a musculatura do útero se contrai para que o bebê possa sair. O objetivo da prova, que hoje nos constrange, é dar a luz a um novo ser, lapidando nossas arestas e imperfeições para nos deixar mais formosos. É como se fosse uma cirurgia plástica em nosso espírito. A prova, seja ela qual for, é um tratamento de embelezamento espiritual. Portanto, na hora da dor, vale a pena seguir o conselho espiritual de Batuíra. Quando a cruz estiver pesada, mentalizemos o amigo Jesus. Ele estará conosco silencioso e eloquente. Não ouviremos diretamente suas palavras, mas ele falará conosco no idioma das circunstâncias. Jesus prometeu que se o buscássemos, ele nos traria alívio. Mas é preciso buscá-lo, senti-lo e aceitar sua mensagem como diretriz para a nossa vida. Afirmou Bezerra de Menezes. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Quando somos ofendidos, por exemplo, se estamos sem Jesus, a ofensa poderá se transformar em ódio, que nos consome e nos adoece. Mas com Jesus no nosso coração, a ofensa se converte em perdão, que nos pacifica e traz saúde. Olha a importância de ter Jesus no coração. Todo fardo com Jesus fica leve. Sem Jesus, contudo, isto é, sem aceitarmos as lições que ele nos oferece, o fardo fica pesado. Para estar com Jesus não basta invocar a sua presença, chamar pelo seu nome, usar um crucifixo, adorá-lo em gestos ritualísticos. O Espírito Irmão X relembra o qual um monge passou muitos anos rogando a visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos, em jubilosa adoração. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era hora de socorrer os doentes e aflitos.
à porta da casa. E naquele momento, o trabalho lhe pertencia, ou seja, o monge devia estar lá. O clérigo relutou, mas com imenso esforço levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro, não obstante estivesse amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação com Jesus diante dele. Voltando, porém, à cela, após o dever cumprido, maravilha! Chorando e rindo de alegre, observou que Jesus o aguardava no cubículo. E ajoelhando-se de novo, no êxtase que o possuía, ouviu o mestre que lhe disse, bondoso, se houvesse permanecido aqui, eu teria ido embora. Está vendo? O mestre sempre estará conosco quando estivermos cuidando de um coração tão ou mais ferido que o nosso. Agora mesmo, sentindo-o próximo a nós, podemos ouvir suas palavras de luz. Tende bom ânimo, eu estou aqui. Mas não deixemos Jesus fugir. E já sabemos como. Ficou aí esse maravilhoso ensinamento para que todos nós possamos fazer uma reflexão, uma incursão, uma viagem no nosso interior, no íntimo do nosso mais íntimo, para compreendermos efetivamente que se quisermos a presença de Jesus dentro de nós para nos auxiliar, é importante primeiro dar, porque ninguém consegue nada sem primeiro dar, porque é dando que se recebe. Então nós devemos, se queremos Jesus ao nosso lado, nós devemos nos envolvermos com as pessoas que sofrem mais que a gente. O próprio Chico ratifica isso dizendo que a nossa felicidade ela é medida pela felicidade que fizemos aos outros. É dando que se recebe. Fica, portanto, esse ensinamento maravilhoso para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.